Pessoal, então atendendo aquele pedido que vocês falaram da palestra Como Estudar, eu estive pensando o assunto, conversando com alguns e eu cheguei numa conclusão que seria legal nós fazermos em 3 encontros. O primeiro, ele é eminentemente, eu não vou dizer motivacional, porque isso é muito pejorativo no nosso meio e até nos dias de hoje. Mas eu diria que ele é conscientizador e ele começa a dar alguns princípios de método para você estudar. Depois, no nosso segundo encontro, nós vamos pensar mais em desenvolver uma mente organizada e você vai ver que muitos dos princípios que nós vamos ver vai ajudar para outras áreas na vida, não só a do estudo. E depois, uma vez conscientizados, uma vez exercitados nessa questão, no terceiro encontro aí é a mão na massa, por assim dizer. Nós vamos trazer, raramente eu faço isso, né? Mas nós vamos trazer alguma receita de bolo, vários métodos para você perceber qual que se adequa mais a você. Aliás, hoje mesmo a gente já pode esboçar um pouquinho nisso, mas a gente vai focar mais lá no terceiro encontro. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Há para comprar, mas não para fazer. E o muito estudar é o enfado da carne. Então não existe nada mais motivador do que dizer que o que você vai encontrar é enfado da carne. Agora veja, o próprio livro de Eclesiastes, durante algum tempo, ele foi tido como um livro pessimista, onde ele só apontava as coisas difíceis da vida e coisas que pareciam irredutíveis. Elas são ruins, elas são assim, não tem nada de novo debaixo do sol, não há como mudar, então você se acostume. Não, não é essa a perspectiva de Eclesiastes. A ideia é realmente mostrar como é para que você não entre enganado em nada, de maneira sonhadora em nada. Mas creia, você está com Deus ao seu lado. Ainda mais você aqui vocacionado para o seminário, então você se utiliza das metodologias, você tem os instrumentos que Deus dá, mas por ser crente, você tem Deus ao seu lado. E como vocacionado, você ainda tem algo mais específico que é a manutenção e a confirmação desse chamado. Mas não se engane, não será fácil. É gostoso, é prazeroso, traz resultados maravilhosos e podemos dizer no nosso campo, resultados transcendentes, mas não que não haja canseiro e enfado. Inclusive, uma das coisas que nós falamos para preparação de sermão, preparação de estudos, se você fez com muita tranquilidade, alguma coisa de errado tem. Não que tenha de ser ruim, mas se você fez livremente, sem nenhuma canseira, sem nenhum enfado, significa que muito provavelmente você não utilizou todo o potencial que Deus deu para você utilizar responsavelmente, seja dos livros, seja do software, seja do tempo. É como se você pensasse, eu tenho 8 horas para fazer essa palestra, mas eu vou fazer em 2 e fazer qualquer outra coisa em 6. Isso que eu quero dizer. Terminou? Terminou. Vai ser uma palestra boa? Bem, se for do seu domínio, você entende daquele assunto, sim, provavelmente será uma palestra boa, mas não vai ser a sua melhor. Então, sempre que envolver livros, estudo, trabalho, o enfado estará ali presente. Mas é só para você saber que existe, para quando ele chegar, você não achar que chegou no seu limite. É mais ou menos como se fosse uma espécie de exercício aeróbico. É quando você começa a se cansar, é aí que a coisa está de fato fazendo efeito, né? Então nós teremos 3 encontros com os temas. Criando um cronograma para estudar, é esse o primeiro que nós vamos ver hoje. Utilizando equipamentos para organizar, e quando eu digo equipamentos, é tudo e qualquer elemento de escritório, aplicativo ou inventividade sua que sirva para organizar. Vai desde uma folha de papel e um lápis velho, até aplicativos em que você pode sincronizar coisas e as suas tarefas, né? E a nossa última parte será tendo um estudo organizado e produtivo. É um apagador que não apaga, mas eu achei legal pôr, entendeu? O ato de estudar deve. Essa parte
ela pode parecer muito óbvia, primária e uma espécie de quebra-gelo de palestra para você entrar no assunto que você quer. Mas, irmãos, é bem mais do que isso. Este primeiro slide, com esses itens que eu vou colocar, eu creio que deveria ser colocado em você, ou nas suas coisas, melhor dizendo, como papel de parede do seu computador, ou como um post-it em volta do seu monitor, um quadrinho, alguma coisa, que é para, na hora em que você sentir alguma coisa que não está compatível com aquilo, você está errando em algum lugar. Normalmente são nas motivações. Pense nisso aí. Então, primeira coisa que o ato de estudar deve propiciar é saciar e fomentar a curiosidade ao mesmo tempo, só que nessa sequência. Isto é, você queria saber mais sobre alguma coisa e pensando em nós, que somos os hermeneutas, somos os pastores, os dispenseiros da palavra de Deus, normalmente você quer saber alguma coisa não por diletantismo puro e próprio seu. Eu quero só saber o que isso significa. E também não é em função de uma agenda externa a você, não que ela não possa existir. Por exemplo, a igreja para onde você vai tem uma séria dificuldade com a questão entre ética e política. Bem, então parece ser uma coisa que a igreja realmente precisa saber, mas não quer dizer que agora você vai fazer daquilo a sua vida pastoral e a sua agenda pastoral. É um ponto a se considerar, é um ponto a ser inserido. Mas então você precisa analisar a igreja e ver o que ela está precisando. Você é o homem para fazer isso. Mas que seja. Vai ter... Oi, diga lá. Então, isso seria uma questão mais pessoal, digamos assim, porque o pastor tem suas demandas, responsabilidades em ensinar outros, mas ele tem, digamos assim, algo mais pessoal? É interessante a pergunta. O que foi colocado é que se isso seria, estou repetindo por causa da questão do som só, de que se é uma questão pessoal ou eu fico com as demandas externas, ou eu tenho de fazer um misto dos dois. Sua pergunta é ótima, porque você vai ter de lidar com os dois. O que você vai fazer com os dois é que é a questão. Por exemplo, você tem suas preferências naturais. Seja pela história da igreja, seja por exegese, seja por aconselhamento, seja por Antigo ou Novo Testamento, seja por evangelismo. Você é um pastor mais missionário, você é mais um pastor do gabinete, por exemplo. Então você já tem de lidar com suas limitações das preferências pessoais. E ainda você tem as externas. Uma boa coisa que ajuda e às vezes é colocada até de fora, não diz tanto respeito ao estudo, mas à vida pastoral, é observar um pouco mais do que normalmente se faz o calendário litúrgico. Isto é, nós só ficamos aí com Páscoa e Natal, praticamente, né? Como tem tantas outras coisas no meio disso, a preparação para isso de meses e de meses posteriores a isso. Então, isso pode te ajudar bastante. Mas, do ponto de vista reformado, a maior, ou o elemento mais utilizado com mais propriedade é a visitação. Você conhece a sua igreja visitando. Você começa a perceber o que todos estão falando, mesmo que seja nas entrelinhas, e dali surgem a necessidade. Você vê os pontos fortes e os pontos fracos. Como, por exemplo, olha, muitos dessa igreja estão achando a igreja como se fosse um grande clube. Ou então um outro caso, muitos estão vendo a igreja como uma empresa, querem implantar muitos métodos, muitas atividades, mas que não pertencem ao reino de Deus. Ou se podem ser feitas, tem de fazer com outro objetivo. Então isso é na visitação e na conversa. Então vai ter de lidar com os dois, mas o fator que será decisivo para você, eu diria que é a visitação mesmo, né? Mas então você está lá no seu processo de estudo. Por alguma razão, seja então qual ela foi, você vai lá para saciar a sua curiosidade. Você precisa ter um problema a ser resolvido. O que Paulo quis dizer com a palavra carne? Em que sentido? Em que texto? E em que contexto? E qual a aplicação disso?
Pois é, mas enquanto você está nessa procura da resposta do que significa carne em Paulo, você vai se deparar com muitos elementos culturais, você vai se deparar com outras referências cruzadas de temas teológicos que, por sua vez, vão gerar mais curiosidade. Então, se você fez uma pesquisa que simplesmente saciou, matou aquela curiosidade e resolveu o problema ali, alguma coisa de errado tem. Certamente, podemos dizer quase com toda certeza, certamente você foi simplista, você foi quase que pragmático e funcional. Eu só fui para fazer aquilo, eu não fui lá para fazer aquilo bem e dali extrair outros elementos. Então, isso é muito importante. Vamos pensar de maneira clara? Se abrir o livro para fazer o trabalho, só. Por isso que fica desanimado muitas vezes o estudo, por isso que fica forçado. Você já foi para o livro com a mente estreita, com o foco estreito e com o objetivo muito mais terreno do que pastoral e espiritual. Então só pode ser chato mesmo, irmãos. Não há como ser diferente. Admiraria se não fosse. Deve ser prazeroso. Eu diria, principalmente para os primeiros anistas, que esse elemento é quase que um elemento aferidor. Ninguém está dizendo que você tem de gostar de todas as disciplinas na exata e mesma intensidade. Não, não é isso. Mas em alguma intensidade considerável, não vamos criar aqui um interessômetro, né? Mas em alguma medida, você deve sentir prazer naquilo que você está estudando. Por exemplo, vou falar do meu caso. Eu ainda tenho sérias dificuldades ou grandes dificuldades com história da igreja, principalmente em cronologia. Por quê? Eu não tenho facilidade, não é o meu primeiro métier. Mas veja, eu gosto de pesquisar. Então, todas as vezes que eu preciso, e até às vezes quando não preciso, vou lá, procuro. E isso me dá alegria, me dá prazer. Não vai ser a minha primeira atividade, mas eu fico feliz, satisfeito em descobrir um fato, tento fazer uma conexão com a realidade e até alguma aplicabilidade para que aquilo se fixe em mim e não apenas na mente. Porque quando se fixa na mente, passou a oportunidade de utilização, há como que um zerar daquela informação, para que faça parte mesmo. Então você vai ter de lidar com isso. Se você está agora, por exemplo, no seu segundo semestre, finalizando o seu segundo semestre de teologia, e você não sente prazer em estudar essas coisas, você está vendo o seminário como um mal necessário só para vir a ser pastor, então tem algo de muito errado. E pior, se você não detectar isso, se você não for fiel consigo mesmo nessa questão e insistir em ser pastor, como você acha que vai ser o seu ministério? Se aqui, que era para formação e tinha cobrança, você fez no limite mínimo, como será lá que não tem este tipo de cobrança? Porque primeiro tem a de Deus, a maior de todas em qualquer lugar. Tem a da demanda da própria igreja e tem a da sua própria consciência. Mas se aqui ela não foi tudo isso não foi suficiente, no seu ministério também dificilmente será. Então, pense bem nisso na questão do estudo e principalmente aqui da teologia mesmo. Você precisa ter objetivos concretos. Irmãos, às vezes eu reconheço, para espairecer a cabeça, você pode andar num parque. Você não precisa entrar no parque e dizer, bom, eu vou dar 3 voltas em 15 minutos. Não, isso aí já virou treino. Você simplesmente está andando, está aproveitando a natureza, está observando, às vezes você não está pensando nada, ou de repente vem pensamentos enquanto você anda. Vamos lembrar, não é? Os filósofos faziam isso, né? O método peripatético, eles iam ensinando e falando enquanto andavam. É, inclusive, um meio para você fixar muitos conceitos, não deixa de ser, não. Estou falando para você andar com o seu notebook no meio do parque, né? Vai tropeçar. Mas depois que você elaborou, você tem muita coisa e quer elaborar, vale a pena essa andada e às vezes ela pode ser tranquila. Mas veja, isso não é o estudo formal, isso é um momento de descanso, é um momento de refresco, podemos dizer assim. Mas quando você senta para fazer alguma coisa, você tem de ter o objetivo concreto. E aí eu volto na grande dificuldade do aluno.
Vamos ser sinceros. Na grande maioria das vezes que você senta para fazer um trabalho, qual é o seu objetivo concreto? Fazer o trabalho. Só. Dificilmente você pensa, bem, me foi ordenado fazer esse trabalho, então eu reconheço, deve ser importante. Se tem essa demanda, deve ser importante. Se deve ser importante, então é porque tem alguma aplicabilidade. Normalmente o professor fala, mas ou talvez você não percebeu, ou até o professor se esqueceu, mas não importa, é você e o livro, é você e o trabalho. Agora eu vou sentar e vou procurar uma aplicabilidade para a minha vida pessoal e depois para o meu ministério. Nunca pense funcionalmente que aplicação isso tem para o ministério, se antes você não pensou que aplicação tem para a minha vida pessoal. Porque se isso não for realidade na minha vida, será teatro no ministério. Veja, não é que não vai haver, porque você sabe o que todos esperam, mas será teatro. Agora, quando é na sua vida de fato, aquilo flui naturalmente para o ministério. Então, quando você vai fazer um trabalho, o que eu quero com esse trabalho, além de cumprir a tarefa que me foi atribuída. Diga lá. Eu não sei se o senhor vai tocar nisso mais à frente, mas assim, eu tenho dificuldade bem nesse ponto aí. Ótimo. Porque às vezes, por questão de tempo, eu acredito que muitos colegas compartilham disso também. O tempo que eu tenho é esse, eu tenho esse tempo para fazer o trabalho, vou sentar e vou fazer o trabalho. E falta talvez essa profundidade da importância daquele trabalho para algo além, que eu acho que gastaria mais tempo. O que você acha? Então a pergunta foi, como é que eu vou ter tempo de fazer tudo isso, ter essa mente aberta, o coração desejoso, se eu tenho uma agenda repleta de coisas para fazer? Eu nem bem terminei um, eu já estou pensando no outro e tal. Então, uma coisa interessante nessa pergunta, isso não envolve tempo. O que envolve tempo, sim, eu reconheço, é o elemento contemplação, que eu tenho falado para vocês na devocional. Aí sim, eu diria que envolve um pouco mais de tempo. Mas aqui não. É a sua motivação com a qual você vai para fazer o trabalho. Isto é, eu tenho esse tanto de páginas nesse número de horas para ler. Muito bem. Qual é a minha perspectiva de leitura? Terminar o trabalho ou ler essas páginas nesse tempo e tirar proveito para a minha vida. Então, não diz respeito necessariamente a tempo, mas sim a perspectiva e meu primeiro objetivo em fazer o trabalho. Não envolve tanto tempo, não. Agora, claro, não é? A superficialidade, às vezes, ela gera menos tempo mesmo, né? Você passa corrido pela coisa, não sabe nem o que fez, ok, eu admito que vai mais rápido. Agora, se você tem o seu caderninho de anotações, você tem aquela paradinha para reflexão e tal, ok, isso pode gerar, mas veja, não vai dobrar o seu tempo, longe disso. E outra coisa, não é? Quem aqui já não fez o trabalho de maneira pragmática, um trabalho grande, vamos supor, de resumo, que é daqueles que você não faria numa sentada mesmo? Então você vai fazer em 3, 4 partes. Ok. Cada parte que você começa, ela se torna totalmente estanque. Você não faz a menor ideia do que você resumiu ontem. É aquela parte mesmo. A única diferença é que o professor vê o texto embaixo de texto e ele não sabe onde você parou. É a única coisa. Mas então, qual seria uma outra abordagem para isso? Eu vou resumir e vou, além de fazer o trabalho, colocar numa folha. Escrita à mão mesmo, rápido, ou tópicos, ou até texto. Você ganha muito tempo, porque você abstraiu o teor daquela primeira parte de resumo. Quando você sentar novamente para fazer aquele resumo, aquela linha de pensamento estará em você já. Então você não retoma do zero, você já procura as palavras-chave que combinam com aquela linha do autor, ou seja, aquele tempo que parece que foi gasto à toa, pelo contrário, contribui para o bom andamento proveitoso das outras etapas que vêm. Uma das coisas que é interessante é nunca perca o trabalho que você fez. Pelo contrário, faça frutificar. A ideia é essa. Isto é, eu tenho 100 páginas para resumir em 3 horas. Dali pode sair tanta coisa, ideia para tantos outros trabalhos, ou eu posso simplesmente resumir aquelas páginas. Aí daqui 1 ano, 2 anos,
lá no ministério, surge a oportunidade de dar uma palestra naquele tema. Aí o que você vai pensar? Se você se lembrar, eu li aquele livro no seminário, eu lembro que eu fiz aquele trabalho. Primeiro, cadê ele? Eu não salvei. Ou se salvei, perdi. Ou se salvei, está um mero resumo gramaticalmente coerente, mas não é fruto de nenhuma análise. O que você vai ter que fazer naquela situação se aquele for um livro referência? Vai ter de fazer todo o trabalho de novo. Você tem o livro, você tem o seu resumo e você não pode tirar proveito imediato de nada. Se você tivesse feito um bom trabalho, inclusive com anotações e tudo mais, era só reviver aquilo e você teria muito tempo poupado, né? Deve gerar contentamento. Claro que não nivelando por baixo, né? Você terminou o seu estudo, seja de uma língua, seja um trabalho efetivo, seja até inclusive o estudar para uma prova. Quando você terminar aquele tempo, você deve ter uma sensação de eu estou contente com o que eu fiz, porque eu tenho minha consciência limpa que fiz o que podia, eu fui ao máximo nos instrumentos que eu tinha em mãos e agora eu domino essa matéria perfeitamente? Não, talvez não seja mesmo. É o primeiro contato, é a prova, talvez de fato não tenha acontecido, mas você fica feliz com o que você produziu. Bendito o varão que não se condena naquilo que aprova. Você já fez algum trabalho que você sabe, esse vai dar para entregar, mas você olha para aquele trabalho e no mais profundo você tem vergonha de entregar aquele trabalho? Já aconteceu? É muito raro, eu sei, mas já aconteceu? Não surtiu contentamento nenhum. E pior, eu digo, às vezes Deus nos abençoa, ou melhor, Ele nos disciplina com disciplina pesada mesmo, sofrimento, mas parece que às vezes Deus nos disciplina com uma bênção, para que você fique mais envergonhado. Sabe aquele trabalho em que você não deu o seu máximo? Foi um trabalho assim para entregar, mas de repente você recebeu 8, 8,5, e você sabe que você não merecia aquela nota, era um 7 chorado. Exatamente, é como se fosse um tapa com luvas de pelica, não é? Então isso também é disciplina de Deus. E deve gerar interesse. Como assim, reverendo? O estudo deve gerar interesse. Eu não estou com interesse e aí eu fui estudar? Sim, é bem verdade que existe o interesse inicial, mas lá no próprio estudo você deve desenvolvê-lo de uma maneira em que ele seja gostoso, que ele seja prazeroso, traga contentamento. E o que você está fazendo para a próxima vez que você for lidar com aquilo? Alimentando o seu interesse. Dessa vez foi bom, então da próxima vez tende a ser também. Então você tem que lançar conclusões e dúvidas, para que você tenha sempre motivação para a próxima etapa. Deve gerar gratidão. Irmãos, de tantas coisas que não se pensa, eu acho que essa é uma das que menos se pensa. Isto é, você teve a oportunidade, primeiro, de estar estudando. Segundo, de ter aquele trabalho oferecido a você. Terceiro, de ter os instrumentos para fazer. Eram os instrumentos que você queria? Talvez até não sejam. O livro foi emprestado, o computador não é o de última geração, o seu ambiente talvez não seja o mais favorável, mas é aquilo que Deus te concedeu para aquele trabalho. Então, no final, quando você terminou ou o processo de estudo ou o seu trabalho, você precisa ter um sentimento de gratidão. Por quê? Isso, primeiro, é o que é devido a Deus mesmo, já que nele nós vivemos e nos movemos. E segundo, te dá um sentimento de dependência. Não foi o meu braço forte ou a minha sabedoria e perspicácia que fez. Se eu fiz alguma coisa com sabedoria e perspicácia, é porque Deus me concedeu que fosse assim. Então a gratidão no final é importantíssima, né? Inclusive prepara para outros trabalhos. É preciso estudar com envolvimento.
Por isso, é bom estar em um curso para o qual você se sinta vocacionado, senão fica muito difícil. Eu lembro da minha época na engenharia, era uma lástima. Eu não estou dizendo que o curso de engenharia é ruim, mas para mim foi. Era uma lástima. Eu ia para a faculdade amarrado. Mas enfim, é o que estava no momento, era a idade propícia. Eu tinha que escolher alguma coisa, então fui e fiz. Mas, irmãos, eu não me lembro um único dia de contentamento naquela faculdade. Tanto que naquela faculdade, da biblioteca eu li uma enciclopédia de psicologia e uma outra enciclopédia de filosofia. Nunca retirei um livro de fórmula matemática. Bom, acho que eu estava no curso errado, não é? Você deve se deixar absorver pela atividade completamente, como se fosse uma imersão. Isto é, elimine coisas que não ajudam. Olha só. Seja sincero para com você mesmo e livre-se do que te tira a atenção. Pela demanda da velocidade e do tipo de trabalho que nós precisamos fazer, sempre, quase sempre, invariavelmente, em algum momento, você vai se deparar com o computador. Nem que você faça manuscrito e depois tenha de transcrever para algum editor de texto, você vai se deparar com o computador. Qual é o problema? É justamente nele que estão todas as coisas que te tiram a atenção. A começar de redes sociais. Eu digo a começar porque é só o começo mesmo. Porque de repente você dá uma encolhida aqui no editor de texto, mas deixa o YouTube no cantinho. É só para dar uma olhada, só assim, tipo de fundo, né? Aí você vai. Aí, então é só música mesmo. Não, que vídeo tira muita atenção. É só música de fundo. Eu não sei, alguns dizem que trabalham melhor com música, outros não podem ter barulho nenhum. Eu acredito que a música, pelo poder que ela tem, se você está um pouco desanimado ou até meio sonolento, qualquer coisa assim, dependendo da música que você vai ouvir, pode dar mais sono ainda, né? Mas ela pode até te motivar e impulsionar. Ok. Mas veja, essa impulsão foi produtiva? Essa impulsão levava ao raciocínio? Não vamos ficar aqui dando uma de especialista no ramo sem ser, mas talvez as músicas que nos levassem a ter um estudo melhor, talvez fossem as clássicas. Mas não é essa que o pessoal ouve, geralmente, não é? E quem ouve essa não está acostumado, aí dorme mesmo, se já estava com sono. Então, é por isso que eu disse, eu não estou dizendo tire isso ou aquilo. Eu estou dizendo, seja sincero para com você mesmo. Eu tenho tido testemunho de vários alunos, mas interessantemente de pastores. Parece que a maturidade leva a isso. De pastores dizer, olha, quando eu estou para entregar um trabalho assim, tal, eu não ligo nada, Facebook, nada, porque eu vou me perder naquilo. Eu falo, só uma olhadinha. Sabe, é muito parecido com a questão da economia doméstica. Você fala assim, eu vou lá na feira, eu vou comer um pastel, só R$5. Depois aí no outro dia, puxa vida, calor hoje, hein? Acho que eu vou tomar um sorvetinho, R$7,50. Não sei o que lá, vou comer esse arroz de Transanton. Não, hoje eu vou comer ali na praça de alimentação um hamburguinho assim dos leves, não vou pegar o duplo, 12, 13, R$15, tá? E assim vai, uma semana, 2 semanas. Ou seja, no fim do mês você gastou 200, 300, e você fala, onde foi que eu gastei? Você não anotou, mas a sua conta anotou que foi embora. Onde eu gastei? Sumiram. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pequenas porções contribuíram para um rombo aí no seu orçamento. Então, pessoal, a mesma coisa na questão da distração. Então você vê, alguns conseguem dar uma olhada no Facebook, tranquilo, é só para ver uma atualização mesmo, ok? E não vai ficar vendo o seu feed de notícias. Foi só para dar um parabéns para o aniversariante ali e tal. Por exemplo, atualmente, já questão de 1 ano para cá, eu tenho percebido isso. O Facebook, para mim, é muito de comunicação mesmo. Ficar sabendo aqui do grupo do JMC interno, ver os aniversariantes, postar as minhas coisas, um ou outro que veio como destaque, atender uma solicitação de amizade e tal. Mas eu lembro de tempos que eu ficava naquele feed de notícias. Hoje não tenho mais nenhum atrativo para isso. Mas veja, hoje... Então, não dá muito certo, né? Procure fazer a coisa de um modo belo.
Esse é outro ponto que eu acho decisivo. Criando atrativos concretos para você mesmo. Isto é, não é fantasia, não é firula, não é enganação. Mas você precisa fazer a coisa de um jeito bonito. Você faz a coisa de qualquer jeito, você não fica animado. Por exemplo, eu não preciso nem ir lá no alojamento. Mas imagino, você chega em alguns quartos, misericórdia, né? Parece sei lá o quê. Ao passo que deve ter outros que, inclusive, ele vai ser taxado de o arrumadinho, vai ter sempre o bagunceiro e o arrumadinho. O arrumadinho, ele tem uma certa tendência de manter arrumado, primeiro porque é mais funcional, mas ele tem a alegria de chegar naquele espaço dele. O bagunceiro, o largado, desorganizado, ele mesmo não gosta daquilo. Ou seja, ele está numa inércia que não consegue sair. O ambiente não é atrativo, mas também ele não melhora e continua não sendo atrativo e assim segue. Então, isso é péssimo. Isso para falar do ambiente. No seu trabalho é a mesma coisa. Faça uma capa organizada, faça uma margem segundo a metodologia, os caracteres, a arrumação, até o grampear do trabalho reflete a pessoa. Nós vemos aqui, às vezes, provavelmente no primeiro semestre, no primeiro ano, aquele trabalho de 30 folhas com grampinho assim no canto, que ele foi na biblioteca ainda, né? Aí entrega aquelas folhas assim. É medonho, irmãos, é medonho. Poxa, coloca, não precisa encadernar, ok, cada trabalho, mas põe 3, né, nas pontas, no meio, para dar concisão. Poxa, você abre aquilo, tem uma cara de trabalho, de encadernação. O próprio professor pega com mais gosto para corrigir aquilo, não é? Agora, você precisa aprender o que é o belo para você. Existe um certo consenso comum, lógico, mas você tem também de ver o seu estilo. Qual é o seu estilo? Ou de cores, ou de organização, ou de que tipo de fonte, de letra. Para os trabalhos são aqui os padronizados mesmo, mas se você quer pensar até em fazer alguma coisa para a igreja, por exemplo, um PowerPoint, não faz fundo azul, fundo preto com letra branca. Isso daí você tem um trabalho do Word e foi colando lá e fica passando. Então passa o Word e PDF de uma vez. Não, você vai fazer um PowerPoint, agora não faça aquelas coisas medonhas, né? Que vai, vem, só, né? Há momentos, né? Mas não é a cada transição. Mas faça alguma coisa que faça sentido, não é? Faça alguma coisa que as pessoas olhem e tenham gosto de ver. A minha esposa falou, você vai deixar esse negócio? Eu falei, eu pus, agora vai até o fim. Você deve criar fluxo. Isso é muito interessante. A gente conhece isso com outro nome, por exemplo, embalo. Olha, eu ia lá fazer um negócio, eu pensei que não ia sair, mas aí a leitura engrenou tal, e eu peguei o embalo e findou que eu terminei o trabalho numa sentada. Bom, pode ser. Mas veja, é bom que aconteça isso, mas você viu, ficou assim mercê daquele livro, daquele trabalho, daquela circunstância. Então você não pode criar coisas que impeçam esse fluxo. Nós vamos ver isso um pouco mais na terceira parte, que é aquele método Pomodoro que eles chamam. Você precisa de pelo menos 25 minutos contínuo em qualquer atividade. Qualquer. Veja, pelo menos 25. Então, a ideia é, você tem 25 de atividade contínua, descansa 5. Aí você vai ter mais 25 e descansa 5. E vai sempre assim. Então, você tem meias horas que comportam 1 hora e você está sempre com horário redondo. É bem legal isso. Então, numa leitura, eu diria para você que 25 é muito pouco. Mas pelo menos, veja, vamos ter aqui todos os tipos de dificuldades. Aqueles que têm mais facilidade com a atenção, os outros que não têm. Então, por exemplo, o que tem facilidade, que leia 50 de uma vez, talvez. Agora, o que tem muita dificuldade, ele sabe. Ele pode até dar uma voada, mas ele não levanta, ele não larga o livro até ter dado os 25. Então, uma pequena voada, ajeitada aqui, ok, mas também não pode ficar assim com o livro, 25 minutos, né? Não é essa a ideia, aprender por osmose. Então, mas de utilização. Então, veja, senão você não tem nada em termos de continuidade. É aquilo que nós temos falado na aula.
aqueles trabalhos que você vai fazendo em poucas partes, né? Ontem mesmo um aluno falou assim, eu estou terminando a minha monografia, já passei pela banca, eles me deram a dica, e aí agora eu vou pegar um pouquinho por dia. Eu falei, não. Separa 2, 3 dias para pegar muito por dia. Porque eu estava na banca, inclusive. Porque boa parte do que você falou, as retomadas, o reescrever o que já tinha dito, é porque você foi fazendo tão picadinho e você não lembrava mais o que você tinha falado antes. Mas aquilo era um raciocínio seu, uma conclusão sua. Então ele ia aparecendo ao longo do texto várias vezes. E só você achava que era a primeira vez. Mas quem lê o trabalho de fora a fora, ou seja, o próprio aluno não leu, vai lendo de fora a fora, percebe aquilo que não é uma mera recorrência, é que ele achou que era a primeira vez mesmo. Então você tem de criar esse fluxo. Não faça nada que possa atrapalhar. Então procure concentração, um lugar, uma postura, uma coisa propícia. Tem coisas, irmãos, que muitas vezes são tidas assim como uma espécie de frescura. Para com isso, quem quer fazer faz de qualquer jeito, mas nem sempre se aplica assim. Então, por exemplo, se você tem uma cadeira que te dá dor nas costas, depois de 1 hora você não quer ficar mais ali e você acha que está com uma vontade espiritual com a coisa. Não, é a cadeira que está ruim mesmo, a ergonomia dos seus móveis está tudo atrapalhado. Peça a Deus uma melhoria nisso. Corra atrás responsavelmente para procurar o que você pode fazer com o dinheiro que você tem. E as coisas vão acontecendo. Torne a tarefa um desafio. Diz muito respeito àquela questão que nós vimos agora no início, um pouquinho antes, de qual que é o seu limite. Se você faz no seu limite, você não está dando o máximo, porque nós sempre temos um pouquinho a mais. Tem uma máxima dos líderes motivacionais que eles dizem, é uma medida que é até difícil avaliar, foi tirada a base de estatísticas, mas só para você sentir um pouco. Você deveria fazer sempre, todas as coisas que você faz, 4% mais, forçando um pouquinho. O duro é medir esses 4%, né? Mas, por exemplo, pode ser em termos de minutos. Eu leio 20 minutos. Quanto é 4% de 20 minutos? Então, eu leria 20 e tantos minutos. É alguma coisa assim. Inclusive, irmãos, até na oração. Lembra aquela oração curtinha? Sempre a mesma coisa? Faça o propósito de orar mais substancialmente, o que vai precisar de mais leitura e reflexão, certamente, não é? Mas então, você sempre deve ir um pouco além, porque se não for o desafio, você nunca terá o sentimento de conquista. Não vai te dar alegria, não vai te dar prazer. Você está sempre aquilo, entra coisa, sai coisa, entra trabalho, sai trabalho, você é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, não mudou nada. E o pior, na verdade você fica triste, porque você pensa, puxa, quanta coisa eu ouvi, quantas 1000 páginas eu li, e quanto eu sei? Quase nada, porque você não foi além. Na verdade, você acaba o fim do ano com o quê? Com um sentimento de descontentamento, né? Crie meios para verificação para você mesmo. É o conhecido feedback. Isto é melhor quando alguém nos diz, mas se não temos ninguém para dizer, veja você mesmo. Por exemplo, isso eu conseguia fazer em quanto tempo? X tempo. Agora eu consigo fazer com a mesma qualidade ou até superior num número menor de tempo, ou de dias, ou de horas, ou de minutos. Então, isso passa a ser um feedback para você. Agora, se você simplesmente faz a tarefa, fica muito sem sentido, você não vive aquela tarefa. Não perca oportunidades de melhorar. Lógico, para isso você precisa estar atento. No que eu preciso melhorar? Na minha concentração? É quantitativo, eu preciso ler mais mesmo, em tantos minutos. Eu preciso refletir mais. O que está me atrapalhando para refletir? Será que são as redes sociais, a música, o vídeo, o ambiente? Preciso estar atento. E saiba que, às vezes, estudar pode ser frustrante. Eu já citei esse exemplo para vocês, mas eu acho que aqui é cabível. Acontece muito, às vezes, quando você vai pregar num sermão chamado assim doutrinário. Isto é um texto em que, por exemplo, Paulo, pode ser qualquer um, mas vamos citar Paulo, que é o clássico.
Ele está falando de doutrina, explicando o que, veio do que, e veio do que, e por meio de Cristo e tal, pela fé no Espírito Santo, que agora habita. E ele vai dando todas aquelas consequências, né? E você vai fazendo aqueles diagramas, precisa de uma cartolina, formulário contínuo para fazer aquilo e tal, tal, tal. E você fez bonitinho, está organizado, ideia exegética, né? Pá! E para a igreja, qual a vantagem disso? E você se sente mal, porque você está de frente com teologia pura, com termos carregados de significância de Antigo e de Novo Testamento, e agora, o que eu falo para a igreja? Diante disto, a aplicação não vem. É difícil às vezes. Nós vimos lá na época em que nós comentamos isso em hermenêutica. Vai depender muito da sua vida devocional. Quanto mais Cristo for uma pessoa e não um conceito meramente para você, mais elementos de relacionamento você tem, melhor fica essa aplicabilidade. Mas nem sempre vem tão fácil, às vezes é frustrante. Você estudou, você chegou a algum lugar, mas você tem um feeling de que não era aquilo final, está raso demais. O que é melhor fazer? Se você tem a consciência que foi até onde podia, para. Retoma aquilo num outro dia, provavelmente lendo livros que falem sobre aquele assunto, porque até onde você podia ir sozinho você já foi. Agora é melhor ouvir o que outros têm a dizer, e aí a coisa segue em frente. Agora vem uma parte importante. Você precisa criar um cronograma de estudo. Nós vamos ver equipamentos para isso no terceiro encontro, mas aqui eu já quis lançar semente, eu não quis esperar tudo para que a gente visse. Isto é, hoje, daqui, você já sai com lição de casa. Eu vou dar o primeiro mais basicão, o mais simples de todos, que eu até acredito que alguém já faça. Mas se você não faz, eis hoje a oportunidade para você pensar. Esse cronograma deve ser desafiador e execuível ao mesmo tempo. Veja que eu não coloquei desafiador, mas execuível, como se fossem coisas contraditórias. Propositalmente eu coloquei e, porque uma coisa pode ser desafiadora e, ao mesmo tempo, ser execuível. Isto é aqueles 4% a mais. Você deve já fazer projetando. É mais ou menos também como se faz orçamento de igreja, de casa, instituições. Eu sei, vem a inflação, vem um monte de coisa, mas você crê que o negócio vai para frente, a coisa está progredindo, você vai trabalhar. Se depois não se verificar por alguma razão, vamos lidar com o que aconteceu. Mas eu tenho de projetar para frente. Então, se o orçamento foi de 5 mil, eu devo pensar em, quem sabe, 5.500, 5.750, ou seja, vamos aumentar isso ao longo do ano. É essa a ideia. Deve haver comprometimento com ele ou logo você vai abandonar. Isto é, eu fiz esse cronograma, por isso que eu preciso pensar se ele é execuível, e quando eu sentir que não dá para fazer, ainda assim eu tentar fazer. Se eu perceber que eu não estou com vontade para fazer, aí é justamente a razão para a qual o cronograma existe. É para justamente quando você não está com vontade, você não fica perdido e desorientado. Puxa, hoje eu acordei assim, bem animado a não fazer nada. O que diz o meu cronograma? Que eu tenho um monte de coisa para fazer. Pois é, então vamos começar a fazer. É isso. Orai sem cessar. Eu não estou com vontade de orar, mas ora a si mesmo, pedindo, Senhor, me dá vontade de orar. É esse o princípio. Utilize tudo o que estiver ao seu dispor e você gostar mais. Isto é papel, é um cartaz, é quadro de cortiça, é escrever no celular, é agenda de papel, é agenda do celular ou outra qualquer, é um programa de lembranças de tarefas. O que funciona para você? Post-it? Não sei, nós vamos ver um pouco mais disso. Então, o seu cronograma de estudo. Coloquei aqui um basicão com alguma coisa e boa parte em vazio. Então, pensando em vocês aí que estudam de manhã. Então, como é que nós dividimos? De segunda a domingo,
Se de repente os seus sábados e domingos são tão iguais, talvez não precise constar no cronograma. Isto é, você sabe que você tem que pregar na congregação, você sabe que tem escola dominical mesmo. Então, tudo bem, talvez você não precise pôr. É uma tarefa, né? Eu sou a favor de pôr tudo, porque você faz um mapeamento mesmo. Mas se porventura você acha que começa a te distrair visualmente, não dá certo? Ok, isso é muito tranquilo. Então veja, o que pega mesmo aqui é de segunda a sexta, não é? Bom, pela manhã você está onde? No JMC. Eu não sei quem estão trabalhando em alguma igreja aqui, mas eu supus até, por exemplo, uma possibilidade na quarta, alguns são de quinta, um estudo bíblico lá na igreja. Então você sabe qual é o seu compromisso, perceberam? Isto daqui são compromissos que vão me gerar um tempo de preparação. Então, por exemplo, o estudo bíblico, ele é aqui na quarta-feira, bom, você não vai começar a preparar na hora dele, você vai ter que ter feito antes. Qual é a tendência? Preparar estudo bíblico. E você está não, e aqui eu fui generoso ainda, né? Porque alguns vão fazer aqui, né? Dá se você colocar aqui. Como assim? Mas já foi. Mas eu estou preparando do próximo. Mas aí acontece o seguinte, o pastor disse para mim, no domingo à noite, então eu vou ter só segunda e terça que eu vou dar o estudo bíblico. Você não tem nada na manga? Você não tem nada preparado? Ele não deu um tema livre? Você não fez os trabalhos do JMC pensando que outros trabalhos eles poderiam gerar e atividades? Você só fez para entregar o trabalho? Então agora estamos diante de um elemento concreto, uma situação concreta de que você fez o trabalho raso e agora você vai ter que fazer tudo de novo. Se eu tivesse lido, se eu tivesse anotado. Ou então pior, eu já fiz esse trabalho, agora eu vou jogar no PowerPoint. E vai. Aí saem aquelas medonices que a gente vê. Aí a igreja está lá ouvindo as senhoras, os senhores, os adolescentes e tal, aquela linguagem de seminário. Nem a linguagem mudou. O que era parágrafo ele colocou bullets, ele só deu uma moldurazinha, deu um enter aqui, diminuiu a fonte lá. Não dá certo. Bem, então aqui você tem bastante espaço livre, em princípio. Os casados aqui vão ter que dar uma atenção para filhos, esposa também, de vez em quando, vale a pena cuidar delas também. Então, você tem, né? Você tem de dar um tempinho, né? Eu fui irônico. Então, agora aqui você vai ter de ver qual é a sua agenda. Então, essa agenda, você acaba vendo, é semanal. Eu tenho um trabalho para entregar no dia tal, quantas horas ou em quantos dias, divisões eu vou precisar para apresentar um bom trabalho? E aí você vai fazendo. Então, o ideal seria, por exemplo, ter pelo menos umas 4 dessas para você planejar o mês, vamos supor. Mas veja, é a flexibilidade da metodologia. A metodologia é ter o cronograma. Se é mensal, é semanal, é anual, quinzenal, minuto a minuto, aí é você que vai decidir. Mas, no campo da sugestão, nós podemos pensar o seguinte. Então, aqui você tem atividade, atividade, atividade. Pense nisso. Vamos ver, então, esse período aí ampliado. Então, agora é aquele quadro lá ampliado. Quem tem disciplina, mal ou menos sabe. Eu vou almoçar, vou lavar a louça aqui, vou dar um tempinho, vou até cochilar mesmo. Cochile. Podendo, cochile. Você funciona menor quando acorda. Agora, não tira um cochilo de 4 horas. Isso é hibernação, não é cochilo. Então, cochile, tá. Não é? Então, aí você volta mais animado, você sabe, não, eu vou ler um pouco aqui, vou escrever um pouco lá, tal, depois eu volto, arrumo, eu limpo, tal. Os disciplinados meio que fazem isso intuitivamente. Você não está nesse grupo seleto de eleitos disciplinados? Ok? Faça a sua disciplina.
Então, a melhor coisa é colocar hora a hora, ou pelo menos por atividade. Vocês vejam, aqui eu estou colocando por hora, mas você poderia inverter. Eu posso colocar por atividade e ver quantos minutos, quantas horas. É o que fica melhor para você. Eu funciono melhor por tempo. Então, olha só. Das 15 às 17, leitura. Simples leitura. Aliás, preferivelmente sem anotar nada mesmo, a não ser no próprio livro, alguma coisa assim. Das 17 às 17h30, meia hora, um intervalo. Veja, eu fiquei aí 2 horas lendo. É razoável meia hora. Parar, faz uma boquinha, alguma coisa, dar uma volta, meia hora mesmo, né? Aí depois você vai, meia hora, tarefas mecânicas. Eu não sei o que é isso para você, mas todo mundo tem tarefa mecânica. Quem mora lá no alojamento vai arrumar a louça, vai limpar a casa, vai a sua vez de limpar o banheiro, ou vou ter que ir no mercado, mas o mercado é pertinho, meia hora eu vou, eu faço esse negócio, sei lá, toma banho, não sei. Mas são tarefas que não exijam da mente. Você ficou 2 horas lendo. Agora é a hora de fazer trabalho mecânico. 18 às 19, jantar e descanso. Vocês estão vendo que não está pesado esse negócio. Mas interessante, não está pesado, mas sem isso você folga muito mais do que trabalha. Pergunta, de efetivo mesmo aqui, o que foi feito até aqui? Só leitura, não é? Ah, mas agora das 19 às 21 vem mais 2 horas, que é a hora de escrever. Provavelmente baseado naquilo que eu li. Então veja, e aí, de que hora até que hora você ainda vai fazer alguma coisa, dormir com você? Eu digo, eu já me incluí durante muito tempo naquele grupo que diz assim, eu sou uma pessoa noturna, eu funciono muito melhor à noite. Se precisar, eu varo a madrugada lendo, escrevendo e produzindo, mas a minha luta é acordar cedo de manhã e tal. E aí muitos eram assim, tal. Aí eu fui ler um livro sobre isso que falava tanto sobre a parte psicológica como a parte biológica da questão. E eu percebi, irmãos, que na verdade eu arrumava uma grande desculpa para a minha preguiça. Então eu conclamo você a refletir sobre isso, se é o seu caso também. Beautiful Morning, acho que de Harold, depois eu posso até pesquisar direitinho, onde ele fala, ele começa dizendo assim, há vida inteligente antes das 8. Isto é, ele pede para que você acorde, porque é um horário dos Estados Unidos, ok, mas não é tão diferente do nosso assim. Mas aí ele diz, acorde às 7. Porque aí você faz muita coisa, você já se preparou, você já tomou água, você já fez isso, já fez aquilo. Quem sabe os que gostam tomam banho de manhã e tal. Quando chega às 8 horas, você não vai ver se vai acordar. Você já está pronto para começar o seu dia de fato. Eu sei, quem estuda de manhã no JMC já está aqui 7h30, ok. Então talvez o seu horário tenha de ser mais deslocado ainda. Mas o que eu quero dizer, não durma tarde. Os irmãos viram já o tanto de engasgada que eu dei na palestra? Vai chegando do meio do semestre para o fim, eu começo a engasgar mais, eu esqueço nomes. É a primeira coisa que vai. Então, vamos lá. Eu não falo o nome da pessoa porque eu não lembro. A memória vai indo. Por quê? Eu vou acumulando cansaço. Um dia que eu durmo um número de horas suficiente, tudo volta à normalidade. Então, veja, eu passo a mesma dificuldade que vocês. Quase todos os dias eu saio daqui 10 horas, até chegar em casa, dormir cedo é meia-noite. Né? Conversar um pouco, pôr as coisas do dia em casa e tal. É difícil, mas o tanto quanto possível, durma. Por isso eu disse, cochile, podendo cochile. Essa sonequinha depois do almoço, ela é, além de muito gostosa, né? Ela é proveitosa de fato, mas soneca. Né? Então veja, você tem de criar momentos de descanso. Talvez você pensasse, puxa, mas das 15 às 21, de fato produtivo, eu só tive a leitura e o escrever? Não, não é bem assim.
Você não é um ser só de estudantil que alguém tira da clausura, põe, estuda, volta para a clausura. Não, não é assim. Por exemplo, essas tarefas mecânicas também são trabalho. Elas também precisavam ser feitas. Então, quanto a estudo, de fato, eu concordo, pode ser um número de horas relativamente reduzido. Mas se para você foi o suficiente, foi o suficiente. O jantar, ele não vai aparecer do nada. Mesmo que você seja casado e sua esposa fez, em algum momento você vai ter de ajudá-la, ou não. Muito bem, ele disse que ajuda. Então veja, tem muitas outras áreas da vida que você tem de conciliar com o seu estudo. E veja, isso é um daquele quadradinho. Talvez nesse dia eu precisei muitas tarefas mecânicas, eu tive muita coisa outra para fazer e eu fiquei com esse número de horas. No outro dia, talvez eu elimine alguma tarefa mecânica ou talvez alguma coisa do jantar e aí eu tenha mais horas de estudo. Os irmãos percebem que pode ser flexível, mas ele precisa existir? Diga lá. Ótimo! E tem resolvido até aqui? Às vezes. Não, mas veja lá. Não, tá certo. Mas quando não resolveu, o problema foi no sistema ou uma má utilização ou infidelidade ao sistema? Então, infidelidade é péssima em qualquer lugar. Com Deus, com a esposa, na amizade e inclusive com o sistema que você escolhe. Professor, até então, até entrar para o JMC, eu conseguia fazer isso inclusive para trabalho. Né? Eu já cheguei a trabalhar em 3, 4 lugares diferentes. Nossa, que loucura. Então, para organizar, eu realmente tinha que saber, até porque eu tenho um certo problema de memória, para saber para onde é que eu tinha que ir no horário. Só que depois que eu vim para cá, por causa das outras demandas, e eu moro muito distante, chegou um ponto que eu estava me estressando mais fazendo o calendário, tentando seguir, do que fazer. Então, hoje em dia, eu deixou de lado completamente na minha vida e estou fazendo a minha programação é por demanda. Então, qual é a minha próxima demanda? É essa? Mesmo que ela esteja daqui a uma semana, entendi. Eu estou tentando matar só, no final das contas, eu não estou apagando fogo porque eu estou atrás, né? Eu entendo, Mas eu não tenho condições mais de fazer isso porque... Então, o que ele está dizendo é o seguinte, houve momento em que ele teve mais organização, já teve um calendário por causa de outras atividades e vindo para o seminário acabou vendo que aquilo mais estressava do que ajudava. Então, veja, muitas vezes, como em tantas outras áreas, nós criticamos a coisa, mas porque estamos usando mal. Tanto que na sua própria fala, você tem um calendário. Ele só não é desse jeito aqui. Mas você diz, qual é a próxima? Quando você pensou qual é a próxima, você já tem um calendário mental. Se você não tivesse, você diria, é para hoje. Aí sim, aí você estaria sem calendário nenhum. Então, o que eu recomendo no seu caso? Faça um de maneira formal e adaptado à sua nova realidade. Porque, irmãos, trabalhar por demanda, creia, só atrasa o estresse, mas não elimina. Pode parecer que eliminou, você só está atrasando. Por quê? Quem trabalha por demanda simplesmente não tem sentimento de contentamento. Ou então é muito curto. Precisava, eu fiz. Precisava, eu fiz. Você não tem um planejamento, olha, planejei, fiz e concluí tantas e tantas coisas. Você nunca vai ter isso desse jeito, né? Tá certo? Então, pense em fazer um calendário que seja bom para você. Pode ser super diferente do que está aqui, talvez seja a mera grafia do que você já faz na prática, mas pensando nos 4% a mais, eu acho que você pode melhorar e vir a fazer um calendário, né? Agora, eu acho que nesse ponto, devo dizer o seguinte, pensando para nós, brasileiros, latino-americanos, tal. Em algum momento da sua vida escolar ou familiar, você é levado a isso? Não. Nós somos levados ao quê? À demanda. O que apareceu? O que tem aí? Por quê? Você quer se desincumbir das coisas.
Você não quer construir alguma coisa. Irmãos, há uma diferença tremenda. Quando você quer se desincumbir, seu coração já não está lá. Agora, quando você planeja, é porque você quer muito. Querem ver? Quem aqui já é casado? Bom, uma parcela considerável. O quanto do casamento sua noiva planejou? Misericórdia. O quanto você planejou? Acho que eu vou cortar cabelo. Não, você pensou, para onde a gente vai viajar? E no dia eu vou cortar cabelo e fazer barba. Tava bom, né? E quando ela quis falar dos 34 buffets, e do que ela viu, e do detalhe da cor que combina, da fita, como assim, meu Deus, o que eu digo, o que eu digo? Se eu falar tá bom, ela fala que eu sou simplista. Se eu digo que não, eu não gostei do que ela disse. Se eu, então começa aquelas coisas, né? Rosa. Então, eu achei feio. Claro, é muito feio. Não importa, o que você falasse, não estaria na sintonia dela. Não é que você não está nem aí para o casamento, mas é que aquilo tem uma outra importância. Vocês já viram algum seriado em TV a cabo de noivo escolhendo roupa de noivo? Não tem, não é? Por quê? Não é próprio. O envolvimento com a coisa é diferente mesmo. Então veja, ela quer muito. Ela planejou cada detalhe que você nem viu. Então, você viu como estava? Né? Então, acontece isso, a mesma coisa com a questão do estudo. Creia, se você não planeja muito uma coisa, é outro termômetro do grau de envolvimento que você está tendo com aquela coisa. Um outro aspecto, você não está acostumado a isso e nessa altura do campeonato, se você veio para a palestra, já é um passo de tendência favorável, ok. Mas na grande maioria, quando você simplesmente apresenta isso, a pessoa pensa, mas espera aí, eu pensei que eu vim num negócio para aprender, para facilitar a minha vida. Você está me ensinando quase que um idioma, uma linguagem, uma perspectiva. Isso vai dar tanto trabalho. Eu vou continuar fazendo como eu estou fazendo mesmo, sinceramente. Veja, esse sentimento procede, irmãos. Procede mesmo. Porque está sendo apresentada uma coisa nova. E como qualquer metodologia, até que você a domine, ela é uma estranha para você. Ela está fora da sua vida. Então eu digo, diante de Deus, se dê a chance desse tipo de metodologia. Depois de 6 meses, não é uma semana não, 6 meses de uso, e você dizer, não me resolveu nada, eu ainda vou sentar com você e vou dizer, mas isso você fez assim? É a boa utilização antes de criticar a metodologia. E muitas vezes você vai pensar, não, aí eu não fiz bem assim. Não, aí eu adaptei, entendeu? E aí começa. E uma coisa vai para outra, e vai para outra. Então, não pode ser. Então, se dê a chance, abra sua mente, porque veja só, se isso existe, é adotado por milhares de pessoas com produtividade, eu acho que pelo menos merece o crédito da sua curiosidade de ver se não dá certo na sua vida também. Eu fiz, no mês passado, eu fiz um programa, aquele período que estava tendo as palestras à noite. Né? Como eu vou aproveitar essa semana? Coloquei tudo em ordem e comecei. Segunda, terça, beleza, dando certinho, conseguindo. Fiquei feliz mesmo. Contentamento. Família é maravilhoso. Ainda mais de Minas. Acabou minha agenda. Aí tudo virou a mão do outro. É isso mesmo. Por isso que eu disse, estudar é frustrante, porque o processo em si e ele acontece dentro da sua vida. Veja, o estudar não é sua vida. Ele acontece dentro da sua vida e não a sua vida dentro do estudo. Então você tem de estar preparado para isso. Mas agora pense no macrocosmo. Ao longo do semestre, foi uma semana super planejada e super atrapalhada. Mas não é assim toda semana. Pelo menos não deveria ser. Então, esses eventuais acontecem.
acontecem mesmo, né? Não se deixe desanimar por isso. Com o tempo, você deverá perceber o que funciona melhor para você. Então, muitas coisas serão apresentadas, mas você deve o que funciona para você. Eu espero que você não diga, reverendo, eu percebi que o melhor é nada mesmo. Eu espero que não seja isso. Adaptar cada metodologia para cada disciplina. Agora, pensando bem em JMC mesmo. Pense nas línguas. Pense, por exemplo, em filosofia e história. É a mesma metodologia? Não, não vai ser. Todo professor de língua fala, procure sempre estudar um pouquinho cada dia. Já os professores dessas disciplinas dificilmente dão esse aconselhamento. Eles dizem o quê? Esses dizem, peguem numa arrancada e tire reflexões e anote, e deixe aquilo amadurecendo, por exemplo. É uma outra abordagem, porque é outra disciplina, outra dinâmica. Nunca se esqueça das verdadeiras prioridades. Primeiro, Deus. Não é nem sua vida, muito menos estudo. É Deus. Depois é família. Se você é solteiro e está sozinho por aqui, em família, coloque a sua vida pessoal, por exemplo. Depois, a escola, o seminário e só depois a igreja. Não pensando em igreja de Cristo, estou dizendo a igreja local onde você está. Porque agora não é para você ser diácono, não é para você ser presbítero, não é para você ser pastorzinho, pastor auxiliar. Agora você é seminarista. E lógico, tanto quanto possível, seja essas coisas, mas na dimensão do possível. Então, assim, olha, nós vamos abrir um ponto de pregação e a congregação vai ficar agora por conta do fulano. Inclusive, ele vai lá, ele vai da escola dominical, ele vai aconselhar, ele vai pregar à noite, ele vai criar a UPA, a mocidade, vai visitar, já estuda de manhã, de tarde ele só fica lendo, ao invés de ir no shopping, vai lá visitar as senhoras e tal. Não vai dar certo. Pelo menos em princípio, não tem nada que leve a dar certo. O seu momento é outro. Um momento igual ao seminário, irmãos, muito provavelmente você nunca terá. Mesmo que você vá estudar fora do país, isto é, por conta só do estudo mesmo, para mestrado, doutorado, como seminário, porque é a base, é a formação, nunca mais você terá um tempo como esse. Então precisa ser passado da melhor maneira possível mesmo. Perfeita não dá, mas da melhor maneira possível. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver desenvolvendo uma mente organizada, equipamentos de escritório para a organização e aplicativos digitais para a organização. Então, esses 3 principais tópicos para que no terceiro encontro, aí você venha já com as motivações, os princípios que você viu hoje, aí reunido com os instrumentos. Como nós vamos fazer isso? Por exemplo, só como aqui, equipamento de aplicativos digitais. A maioria aqui já ouviu falar pelo menos do Evernote. Mas quantos sabem realmente como é que funciona o Evernote e como outros aplicativos se comunicam com ele? E como eu vou usar isso em alguma disciplina? Irmãos, não vou dizer infinidade porque é hipérbole improcedente, mas há quase perto disso, de uma multiplicidade de coisas que você pode fazer com o grátis. Com o grátis. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. Ok? Pergunta lá. O senhor vai passar para a gente esses slides? Sim, posso colocar em PDF, sem a mãozinha. Posso pôr em PDF lá e na pasta mesmo do JMC. Aliás, descendo lá eu faço isso. Eu salvo em PDF e já disponibilizo. Tá bom? Pergunta aqui. Dentro do que o senhor falou no último, baseado assim, às vezes, em mau comportamento e atitude de seminarista, eu tenho ouvido assim algumas pessoas, lideranças, comentando a respeito da tendência de que cada seminarista deve ser o contador da igreja que ele vai assumir depois. E até também envolve questão de dificuldade do campo, essas questões todas. O que o senhor pensa e qual a resposta que pode dar, visto que às vezes a intenção não é boa e nem a motivação que eles estão levando a isso está ruim também. Eu creio que
que a intenção é boa. É lógico, se todos nós somos chamados a evangelizar as missões e se estamos em uma igreja formal, podemos fazer isso de maneira a ter uma igreja formal. Isso é um ponto de pregação, congregação, tal e tudo mais. Agora, quantos realmente são vocacionados para serem plantadores de igreja? Irmãos, eu já achava isso, mas depois de alguns módulos que eu fiz no Andrew Jumper e de conversas com professores da disciplina, eu ainda mais hoje creio que há uma variedade de talentos, inclusive para isso. Muitos serão os plantadores, outros serão os mantenedores e outros não serão nenhum dos dois. Talvez estarão mais na academia ou outros serão os missionários, que não é nem uma coisa nem outra. Então, é uma atitude boa de querer fazer a coisa acontecer, porque a nossa tendência é nos encostarmos, sermos preguiçosos. E quem fala isso não quer ver o seminarista nessa circunstância, mas foi simplista e colocou um fardo que o próprio Senhor não nos colocou. E você, muitas vezes, passa anos com esse fardo colocado por alguém, com um sentimento de culpa por não estar fazendo uma coisa que esperavam que você fizesse, quando a palavra de Deus não disse daquele jeito. Então é uma coisa para se pensar isso daí. Eu diria que como primeira resposta eu diria, foi uma atitude boa, de boa intenção, mas imprópria e superficial. Né? Uma coisa que eu falei que eu tenho um pensamento também que é dentro de uma pessoa que ela tem um chamado, nem todos têm a condição de conciliar o estudo com as exercícios que nós temos aqui em uma atividade mais intensa, né? Mas às vezes fica assim, como responder. Né? O problema são de como as coisas acontecem. Uns acharão que o estudo é o privilégio, outros acharão que a missão é o privilégio, o outro achará que o pastorear a igreja é o privilégio. Irmãos, privilégio é estar vivo no reino de Deus e como ministros. Isso já é privilégio. O resto são dons e atividades diferentes. Não tem melhor e pior. O errado é você não atender para a qual Deus te chamou. Alguma pergunta a mais? Dias atrás nós estávamos falando sobre tempo para ser dedicado ao estudo. Qual era a média em cada um dedicado? Eu queria saber do senhor, na sua experiência no seminário, quanto geralmente o senhor dedicava ao estudo? Rapaz, eu vou confessar que número de horas eu não vou saber dizer, mas talvez no meu caso fosse um pouco sui generis. Contando um pouquinho da história, eu morava no ABC, aqui perto de São Paulo, mas não tinha carro, não tinha nada, então tinha que vir com várias conduções, então só de transporte era 2 horas e pouco para ir, mas 2 horas e pouco para voltar. Eu morava com minha mãe, viúva, só eu e ela. Vivíamos da pensão dela e mais uma ajuda que eu recebia da igreja pelos meus serviços prestados de fim de semana, com escola dominical e pregação à noite. Em outras palavras, eu não trabalhava secularmente. Nós dois, eu e minha mãe, optamos por ter um baixo padrão de vida, tínhamos a vantagem de ter a casa própria, isso ajudava, então não tinha um aluguel, né? Mas de ter um baixo padrão de vida, mas que eu só ficasse por conta do estudo. Então eu sei dizer, irmãos, que tirando isso que eu falei, o estar no JMC e estar na congregação, eu estava estudando. Então eu não sei dizer em número de horas por dia o quanto isso daria. Mas eu lembro que eu fazia muita outra coisa além de estudar também, né? Não era bitolado. Então, era bastante, mas acho que é um caso sui generis. Hoje eu vejo muitos jovens já vindo casados para o seminário e muitos com filho. Isso muda a configuração assim completamente. O seu primeiro ministério é sua família. Alguma pergunta a mais? Não, mas o senhor colocou uma parte falando desse tempo de estudo, né? Porque esses dias eu estou sem moto e estou vindo de carona e indo embora de carona. Então eu chego aqui, eu sou o primeiro a chegar junto com o porteiro e o último a sair junto com o Júnior de carona. Junto com o porteiro. Aí acontece, eu estou ficando o dia todo para estudar. Não estou nem vendo minha família, filho e tudo, essas coisas. Só que todo esse tempo também, não tem, as coisas também têm ficado atrasadas. Então, ter tempo demais, estudar também o dia todo não quer dizer
Bem, lembra? Primeiro, é aquela ideia, o reverendo Hermes ele já falava na minha época, a grande chance de você se atrasar é quando você está adiantado. Aí você fala, nossa, ainda falta 20 minutos? Ah, acho que eu vou ver um pouquinho de televisão. Aí você fica, passou a hora. Então é isso, ter tempo demais e só fazer uma atividade, nada é produtivo assim, nada, nada. Tranquilos? Muito bem, irmãos, então até o próximo.